Vamos falar agora sobre o medo de prosperar. Você sabia que muitas pessoas elas têm medo de prosperar além daquilo que os seus ancestrais foram? E elas nem têm essa consciência muitas das vezes, né? Que elas têm esse medo. Por quê? Porque muitas das vezes aconteceram coisas lá atrás, né? Teve tragédias, teve brigas, teve discussões, muitas das vezes, por conta, muitas das vezes, do dinheiro. Então, ela fica com esse medo de prosperar, né? Muitas das vezes teve questões ali com herança, teve brigas por herança. Então, e a pessoa fica naquela suspense ali de medo. Se eu prosperar mais ou se entrar mais dinheiro na minha vida, vai ter briga, né? Ou muitas das vezes eu vou ser roubado. Então fica esse medo ali inconsciente e você vai se boicotando de prosperar. Você não consegue avançar muitas das vezes por conta desse medo que você tem inconsciente muitas das vezes, ou até você tem consciência muitas das vezes, mas você não consegue superar esse medo, né? Então, e muitas das vezes, como eu falei, né, teve brigas muitas das vezes ali por conta de herança, então aquele dinheiro até veio, né, mas foi por conta de brigas, ou muitas das vezes teve situações ali que, por exemplo, a pessoa teve que sair, né, fugindo ali da onde mora e ir embora para outro estado ou para outra cidade, né, por conta do medo. Tem também questões, muitas das vezes, é, por exemplo, tem pessoas que não conseguem muitas das vezes deixar dinheiro no banco, né? Guardar o dinheiro ali no banco com medo de ser roubado, né? Por conta também de uma questão ancestral, muitas das vezes não tão distante como essa, né? Muitas das vezes porque teve um governo aí, né, que retiraram todos os dinheiros da poupança. Então vem nesse inconsciente, né, que se eu guardar o dinheiro no banco eu vou ser roubado. Então, muitas das vezes a pessoa gasta tudo, a pessoa torra tudo, todo o dinheiro para não ter dinheiro guardado. E a dar um jeito de gastar todo o dinheiro, né? Ou muitas das vezes tem gente que já é o contrário, né? Ela não consegue deixar o dinheiro, por exemplo, em casa, né? Ela não consegue ter um dinheiro em uma quantia ali em casa. Ela tem que estar tudo ali no banco. Por quê? Porque ela tem medo de ser roubada. De que se, por exemplo, eu tiver dinheiro em casa, vai entrar um ladrão ali e vai roubar todo o dinheiro. E muitas das vezes, essa é uma questão até ancestral. Algum ancestral ali atrás muitas das vezes foi roubado, né? Foi tirado algo dele, né? Enquanto ele estava em casa, né? Muitas das vezes, porque antigamente, né? As pessoas elas guardavam muito dinheiro em casa, né? Hoje não. Mas antigamente as pessoas elas guardavam ali no colchão, né? Que as pessoas falam, né? Antigamente, guardava no colchão. Tem muito dinheiro guardado ali no colchão. Então, e fica nesse medo. E muitas das vezes até essa pessoa foi roubada, né? Muitas das vezes ela até passou, algum ancestral passou por uma situação onde foi roubado ali, onde foi humilhado. Então, e essa pessoa muitas das vezes inconsciente está olhando muitas das vezes para esse ancestral, tomando as dores desse ancestral e muitas das vezes ela não prospera por conta desse medo ancestral, um medo de que se eu prosperar o que que vai acontecer? Eu posso ser roubado, né? Então, se acontecer, por exemplo, muitas das vezes teve roubo dentro da própria família, né? Às vezes um tio ali roubou uma tia, ou uma tia roubou um tio. Então, e você, se você não pode confiar em um membro, né, que é da sua família, como é que você vai confiar nas pessoas de fora, né? E muitas das vezes a gente acha que esse medo de prosperar vem de coisa nossa, mas nossa, esse medo aqui é uma coisa pequena. E muitas das vezes não. É como eu falei, né? Esse medo muitas das vezes é algo que você vem trazendo ali ancestral. E você, por exemplo, se teve algum ancestral seu ali que roubou dentro da própria família, né? Tem muitas das vezes, por exemplo, alguém falece ali, né? Vou dar um exemplo que alguém falece ali e a pessoa às vezes tinha um dinheiro guardado e, por exemplo, entra um filho ali, ou uma filha, ou um sobrinho, alguém entrou ali e viu aquele dinheiro ali e, por exemplo, depois que a pessoa faleceu, foi ali e pegou aquele dinheiro, né? Ou seja, o inconsciente fica como se fosse um roubo, né? Ali aconteceu um roubo,
naquele sistema. Então, e muitas das vezes você não consegue prosperar, por quê? Porque com medo de também ser roubado, porque alguém do seu sistema foi roubado, né? Às vezes um pai, às vezes um tio, então e você fica um avô, né? Então você fica ali com medo de ser roubado e você não sabe de onde que veio. E dentro de uma constelação a gente consegue olhar muitas das vezes para onde, da onde vem esse medo seu de prosperar, né? Esse medo de que, e muitas das vezes o medo também da falta, né? A pessoa vive ali no limite, ali daquela escassez, com medo, né, de faltar algo, de sempre estar faltando ali. Então a pessoa ela tenta controlar para não faltar, né? Sendo que aquilo ali já é normal para ela, né? E sempre faltou. Mas a pessoa tá ali naquele medo ali inconsciente de que, nossa, se eu não fizer isso aqui vai faltar. Se não fizer, e ela tem que controlar, e muitas vezes é nesse soltar que você consegue prosperar, é nesse soltar que você consegue avançar. Como eu até falei, contei um caso meu, né? Num dos vídeos, não me lembro qual mais, mas eu contei que é quando eu soltei algo ali, eu falei assim, não, eu vou em tal lugar, sim, né? Quando eu fui, assim, falei assim, não, eu vou dar um passo de fé. E, de repente, apareceu uma proposta, de repente, o telefone tocou. Isso é algo, assim, bem imediato. Então, é quando a gente se alinha, quando a gente solta, né, o medo, quando a gente solta, a gente dá aquele passo ali de fé, né? Muitas das vezes, porque o medo, muitas das vezes, é a falta, muitas das vezes, da fé, né? A gente não consegue confiar, né? Em Deus, ou confiar no universo para algumas pessoas, mas para mim é confiar em Deus. E muitas das vezes a gente, por conta dessas questões ancestrais, porque a questão ancestral, gente, ela é muito, muito densa, muito mais densa do que a gente consegue. E muitas das vezes a gente não consegue prosperar espiritualmente por conta das questões da nossa alma, as questões do nosso sistema, né? Que é esses conteúdos do sistêmico ali, né? Então a gente vai ali, avança, você trabalha, 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 trabalha. Tem aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia ali e ela não consegue prosperar, porque muitas das vezes, até eu falei que eu trabalhava muito e entrava muito dinheiro, mas o dinheiro ele chegava na minha mão e ele fazia assim, ele sumia de repente e eu não conseguia, eu falava assim, gente, pra onde que foi o dinheiro? Porque era algo assim incrível, né? Porque eu trabalhava, 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 mas eu quase não comprava nada assim, digamos assim. Eu não via muitas das vezes algo ali, porque eu tinha nesse inconsciente, muitas das vezes, algo para suprir. E muitas das vezes eu supria na comida, né? Por isso até que eu engordei. Então, porque eu preenchia aquele vazio com comida. Então, eu falava assim, trabalhei muito essa semana, então como compensação eu vou comer uma pizza, eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer isso. E isso era uma forma de eu não olhar para a dor, né? De não olhar, de não anestesiar aquela dor. Porque olhar para a dor, gente, dói, né? Dói. Mas é muito mais doloroso você permanecer com medo. É muito mais doloroso você permanecer na escassez. Porque ninguém, eu falo assim, gente, ninguém merece viver a escassez. Ninguém merece viver com medo de faltar algo. Ninguém merece viver com medo de não ter o que comer, de não ter algo ali para dentro da sua família. Ninguém merece passar por essa situação. Eu sempre falo com meu marido, eu falo assim, gente, o que eu passei lá atrás, né, eu não desejo para ninguém, porque é algo assim, né, eu passei 20, uma escassez bem escassez mesmo, né? Então, eu venho de um sistema bem escasso mesmo, né? Então eu não nem pro meu pior inimigo, né? Na verdade, hoje eu não tenho mais inimigos. Então, assim, nem pro meu pior inimigo eu desejo, né, aquilo dali. Porque é muito ruim você viver na escassez, você viver com medo de que pode faltar, né? E você viver naquela tensão, naquele, ai meu Deus do céu, amanhã, será que amanhã eu vou conseguir comprar isso daqui? Será que amanhã vai ter dinheiro para me fazer minha compra?
Meu Deus do céu, tá chegando no limite, né? Eu me lembro de uma vez que eu tava, a gente tava sem nada, sem nada. A gente só tinha comido do almoço. E eu orei a Deus, falei, Senhor, né? E foi um dos primeiros milagres que Deus fez pra mim ali, que eu falo assim, nossa, foi um milagre. Porque meu marido tinha feito um serviço para um rapaz e ele nunca, aquele cara vinha naquele dia. Ele ia vir pagar o meu marido numa quinta, se eu não me engano. Ele sempre vinha a Campos nas quintas, porque ele trabalhava em Campos, ele era advogado, e ele vinha em Campos somente às quintas-feiras. E foi coisa de Deus mesmo, né? E coincidentemente, naquele dia, ele nunca tinha vindo numa terça-feira. E ele falou: Nossa, eu tive que ter uma audiência hoje aqui em Campos e eu vim na terça-feira. E fui ali e falei assim: Santo Deus, né? E ali eu comecei a ter mais fé e soltar. E ali começou, eu falo assim: foi ali que mudou. Ali algo dentro de mim. Eu senti naquele dia que algo dentro de mim tinha mudado, sabe? Quando você se sente ali, algo dentro de você mudou. E eu senti nesse dia que algo dentro de mim tinha mudado. Quando eu soltei, né? E foi ali que eu comecei a minha mudança. Eu tenho certeza que foi a partir daquele dia ali que a minha mudança começou bem lá atrás, né? Desse confiar, né? De que nada me faltará, né? Porque isso é bíblico, né? Nada te faltará. Então, só que o mundo, ele te coloca no medo. Ele te coloca nessa cada vez mais medo. Você vê que você vai ligar a televisão, é só tragédia, é só coisas ruins. Por quê? Porque eles querem dominar a massa, eles querem dominar vocês com o medo. E é assim que eles mandam você para lá, e é assim que mandam vocês para cá, porque vocês vivem sobre o medo da falta, o medo da escassez. Mas sendo que isso já é normal, o medo da falta já é normal, mas você vive naquele inconsciente. Ah, eu vou ser roubado, ah, eu vou na rua, nossa, eu vou ser atropelada. Porque olha a quantidade de gente que está tendo ali, quanta quantidade de acidente que está tendo. E cada vez mais você vai vivendo sobre o medo, né? E isso vai te dominando, e isso vai impossibilitando você de prosperar. Então, para de assistir coisas trágicas na televisão, desliga a TV, desliga a TV, para de assistir coisas trágicas, para de assistir tragédia, porque a gente entra nesse campo, a gente acaba entrando nesse campo de tragédia, de notícias ruins, a gente acaba entrando ali nesse campo. Não saia desse campo, porque você vai ser manipulado. Só quando a gente toma consciência, quando a gente percebe, né? Quando eu estava em depressão, porque na pandemia, nossa, eu enlouqueci quase. Quem não, né? Por conta do medo, né? E inclusive na pandemia o medo matou mais do que o próprio vírus, né? Porque muitas pessoas elas ficaram com medo e eles queriam isso, né? A massa queria isso, que vocês ficassem com medo, que não saísse de casa, que não fizesse nada da sua vida, que praticamente vivesse como um morto, né? Morto ali, um morto vivo, né? Então, porque eles querem que você continue assim, eles não querem que você desperte. Então, se você tem o hábito de assistir tragédia, né? Porque o seu corpo, ele não distingue se aquilo é verdade ou não. Se você assistir um filme, por exemplo, de tragédia, né? Você não sabe se aquilo dali está acontecendo ali no filme ou está acontecendo realmente com você. A gente não sabe distinguir ali muitas das vezes. Então, não assista nesses filmes sangrentos, não assista essas coisas, sabe, que faça você cada vez sentir mais medo. Então, vai liberando esse medo, né? Vai soltando esse medo e olha para as suas questões ancestrais, né? Olha para a sua raiz, olha ali para o seu sistema. Então, se você né, não prospera, olha ali se os outros também prosperaram. Então, olha para de onde vem esse medo todo de prosperar. Então, se você quer saber mais, né? Se você quiser olhar para a raiz disso tudo, eu faço atendimentos, né? Eu sou terapeuta, sou também
consteladora também, através de uma constelação dá pra gente olhar bastante coisa. Não dá pra gente resolver sua vida toda, mas dá pra gente dar um caminho, uma direção para você ir, né, em direção à vida e deixar a morte, né, esses medos, essas culpas, né, esses medos, essas coisas ruins, essas sensações ruins, porque o medo, ele dá uma sensação ruim na gente, né, uma sensação horrível. O medo, ele faz isso com a gente. E que vocês possam agir na fé, agir na confiança, né, de que sim, existe prosperidade e sim, você consegue sair do medo. Eu consegui, então você também consegue. Então é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Fui.